Vamos dar início à resolução das questões da prova da SPSEC de 2017. É uma prova muito bem feita, muito bem distribuída. São 12 questões de química e você vai ver questões de praticamente todos os conteúdos, englobando química geral, físico-química e química orgânica. Nós teremos questões de termoquímica, de cálculos estequiométricos, cinética química envolvendo catalisadores, geometria molecular, uma questão de mudanças de fase, substâncias puras, distribuição eletrônica, vamos ter questão envolvendo funções inorgânicas, alotropia, nomenclatura de compostos inorgânicos, propriedades da matéria, uma questão de polímeros, lá da química orgânica, hibridação do carbono. Vamos ter mais uma questão de ΔH, envolvendo agora energias de ligação, uma questão de eletroquímica de pilhas, uma questão de diluição de soluções e uma questão de radioatividade. Portanto, temas bastante interessantes e essas questões vão ser resolvidas em detalhes, relembrando para você aqui todo o conteúdo necessário para a questão ser resolvida. Vamos começar então com a primeira questão, uma questão de termoquímica que envolve os calores de combustão e o calor de formação. Algumas viaturas militares administrativas possuem motores a combustão, que utilizam como combustível a gasolina. A combustão de combustíveis como a gasolina nos motores a combustão fornece a energia essencial para o funcionamento dessas viaturas militares. Considerando uma gasolina nas condições padrão, 25 graus Celsius e 1 atm, composta apenas por N-octano, que é o C8H18, e que sua combustão seja completa, formação exclusiva de CO2 e água gasosos, como produtos da reação, são feitas as seguintes afirmativas. Nós temos 4 afirmações para a gente analisar como verdadeiras ou falsas e depois assinalar o item correto. Ele dá mais algumas informações. Ele dá as entalpias de formação da água no estado gasoso, menos 242 kJ por mol, do CO2 gasoso, menos 394 kJ por mol, do octano, do N-octano líquido, menos 250 kJ por mol, e das massas atômicas do carbono, 12U, do hidrogênio, 1U, e do oxigênio, 16U. Então vamos analisar cada afirmação. Primeira afirmação diz assim: a combustão da gasolina, que aqui está sendo formada exclusivamente pelo N-octano, que é o C8H18, é uma reação exotérmica. Ora, a combustão do carbono grafite ou do carbono diamante só produz CO2. O carbono reage com oxigênio produzindo CO2. A combustão do gás hidrogênio só produz água. O gás hidrogênio reage com oxigênio produzindo água. Tanto a combustão do carbono, grafite ou do diamante, como a combustão do hidrogênio, são todas exotérmicas. E a combustão também dos hidrocarbonetos são todas exotérmicas. Então a combustão de metano, etano, propano, butano, do N-octano, são todas combustões exotérmicas. E quando a substância que vai sofrer combustão tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto, os produtos serão CO2 e água. Nós podemos ter também combustões de compostos que têm carbono, hidrogênio e oxigênio, como por exemplo o álcool. A combustão continuará sendo exotérmica e os produtos são CO2 e água. Então a grande maioria das reações de combustão são exotérmicas. Uma exceção é a combustão do gás nitrogênio. O gás N2, reagindo com oxigênio, O2, vai produzir diversos óxidos de nitrogênio. Por exemplo, NO, NO2, N2O e por aí vai. Essas combustões do nitrogênio seriam, então, exceções. Seriam combustões endotérmicas
que ocorrem absorvendo o calor. E essa combustão é explicada porque a ligação do N2 é uma ligação tripla. Então absorve-se tanta energia para quebrar a ligação tripla do N2 e aí acabar formando os óxidos de nitrogênio, que acaba acontecendo uma combustão endotérmica. Fora isso, fora as combustões do gás nitrogênio reagindo com oxigênio, produzindo óxidos de nitrogênio, as combustões são exotérmicas. Então, a grande maioria das combustões são combustões exotérmicas. A combustão do N-octano, com certeza, é uma combustão exotérmica. E nós vamos, inclusive, ter condições de calcular o ΔH dessa reação de combustão. Por quê? Porque nós vamos precisar nos demais itens, ele vai dar o ΔH da reação, e nós vamos precisar informar se o item é verdadeiro ou falso, e ao calcular o ΔH, você vai ver que esse ΔH será negativo, confirmando então que essa combustão é uma combustão exotérmica. Vamos fazer a reação de combustão do N-octano, calcular o ΔH, assim os itens posteriores também já estarão sendo resolvidos. E eu te garanto, você vai ver que o ΔH será negativo, porque a gente já sabe que a grande maioria das combustões, essas que produzem CO2, água, ou então CO2 e água, sempre serão exotérmicas, ok? Então vamos lá, para fazer a reação de combustão do octano, eu vou pegar 1 mol de C8H18, vou colocar para reagir com o gás oxigênio. Como tem carbono, vai produzir CO2. Como tem hidrogênio, vai produzir água. Então eu coloco CO2 gasoso e água também no estado gasoso, porque ele diz aí na questão, ó, ele vai inclusive fornecer a entalpia de formação da água no estado gasoso. E nós vamos querer encontrar o ΔH dessa reação. É lógico que essa reação ainda não está balanceada. Você começa a balancear pelo carbono. 8 carbonos no reagente, 8 carbonos no produto. Em seguida vai para o hidrogênio. 18 hidrogênios nos reagentes, coloco um 9, 9 vezes 2, 18 hidrogênios nos produtos. Então já balanceei o carbono, 8 carbonos, o hidrogênio, 18 hidrogênios. Falta o oxigênio. Venha contar aqui no produto. 8 vezes 2, 16. 16 mais 9, 25. 25 átomos de oxigênio lá no produto. Pessoal, como é que eu transformo aqui em 25? Isso aqui é um número par e 25 é um número ímpar. Você faz assim. Você coloca 25. Só que quando você coloca 25, fica 50 átomos de oxigênio. Você só quer 25. Então você coloca 25 meios. Porque 25 meios vezes 2 dá 25. Então está aí a reação de combustão do N-octano balanceada. Nós vamos calcular o ΔH dessa reação. É uma reação de combustão. Esse ΔH é chamado calor de combustão, porque é o calor que vai ser liberado na combustão de 1 mol de N-octano, por isso que eu coloquei aqui 1 mol de N-octano, e você vai ver que esse calor é liberado, portanto é um ΔH negativo. Como é que nós vamos conseguir encontrar o ΔH dessa reação? Meus amigos, existem 3 métodos para calcular o ΔH dessa reação. Nessa prova, nós já vamos aprender 2. Existe a maneira de calcular o ΔH usando os calores de formação dos produtos e dos reagentes que ele deu na questão. Você vai ver como é que faz isso. E existe uma maneira de calcular o ΔH pelas energias de ligação, que tem uma questão aqui da prova que pede para a gente calcular o ΔH usando as energias de ligação. E a terceira maneira, que é a mais conhecida de todas, que é usando a lei de Hess, onde ele dá várias reações com seus respectivos ΔHs, e a gente usa essas várias reações com seus respectivos ΔH para calcular o ΔH de uma reação problema, de uma reação que ele quer que a gente encontre o ΔH. Então, se existem 3 métodos, nessa prova, nós já vamos logo relembrar de 2. Calcular o ΔH pelo calor de formação e calcular o ΔH pelas energias de ligação. E lei de Hess, com certeza nas outras provas que nós vamos responder, porque nós vamos responder todas as provas do SPSEX, pode ter certeza que nós vamos resolver também questões de lei de Hess. Isso é bom, porque assim todos os métodos que existem para calcular o ΔH de uma reação, nós teremos revisado aqui na resolução das provas do SPSEX, ok? Então vamos lá. Alexandre, quando ele dá o calor de formação, as entalpias de formação, como é que a gente calcula o ΔH? Você vai usar essa relação aqui, ó. O ΔH é a soma dos calores de formação dos produtos menos a soma dos calores de formação dos reagentes. Como ele deu o calor de formação de cada produto e de cada reagente, é só a gente substituir. Vamos lá.
o ΔH vai ser, começando pelos produtos, 8 vezes o calor de formação do CO2. 8 vezes o calor de formação do CO2. Quanto é o calor de formação do CO2? Ó, tá ali. Menos 394 kJ por mol. Então, vou colocar aqui, ó. 8 vezes menos 394 kJ. Por que eu estou multiplicando por 8? Porque são 8 mols de CO2. E 394, menos 394 kJ é a entalpia de formação de cada mol. Como são 8 mols, eu tenho que multiplicar. Estou fazendo a soma dos calores de formação dos produtos. Mais 9 vezes, ó, são 9 mols de água. Quanto é o calor de formação da água? Está aqui, vou anotar. Ó, menos 242 kJ por mol. Tem que multiplicar por 9, porque são 9 mols de água. E aqui nós temos o valor do calor de formação para cada mol de água. Então, 9 vezes menos 242. Esses são os produtos, ok? Ó, é a soma dos calores de formação dos produtos. 8 vezes o calor de formação do CO2, que é menos 394. 9 vezes o calor de formação da água, que é menos 242. Menos a soma dos calores de formação agora dos reagentes. Abre parênteses e tenha muito cuidado, porque sinal negativo, logicamente, vai mudar o sinal de todos os valores que estiverem dentro desse parênteses. Então, abre o parênteses, vai ficar menos, uma vez, porque só é um mol, o calor de formação do octano, do N-octano, que é quanto? Menos 250 kJ por mol. Menos 250 kJ por mol, o calor de formação do N-octano. Agora, mais 25 meios. Vixe, Alexandre, ele não deu o calor de formação do gás oxigênio no estado gasoso. Porque existe uma lei fundamental aí na termoquímica quando a gente estuda os calores de formação. É uma convenção fundamental. A entalpia de formação de uma substância simples no estado gasoso é zero. Ou, melhor dizendo, no estado gasoso por causa do oxigênio. A entalpia de formação de uma substância simples no estado padrão é zero. Estado padrão é o estado físico da substância nas condições ambientes, que é a temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm. Qual é o estado físico do oxigênio, que é uma substância simples nas condições ambientes? Gasoso. Então, o calor de formação do oxigênio gasoso é zero. O calor de formação do gás hidrogênio gasoso é zero. O calor de formação do gás nitrogênio gasoso é zero. A formação do carbono grafite, que é o alótopo do estado padrão do carbono, é zero. Qualquer substância simples no estado padrão é zero. Ele quer que você saiba qual é o calor de formação do ferro no estado sólido, porque nas condições ambientes o ferro é sólido. Zero. Qual é o calor de formação do alumínio no estado sólido? Zero. Ok? Calor de formação de qualquer substância simples no estado padrão, que é a temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm, é zero. Então, geralmente, ele não vai dar isso. Ele quer que você saiba dessa convenção da termoquímica e coloque aqui, ó, o calor de formação do oxigênio gasoso é zero, porque é uma substância simples no estado padrão. Ok? Pronto. Então, é a soma dos calores de formação dos produtos menos a soma dos calores de formação dos reagentes. Então, vamos ver quanto é que vai dar esse cálculo. Eu tenho aqui essas multiplicações. 8 vezes menos 394 dá menos 3.152. Mais 9 vezes menos 242 dá menos 2.178. Menos vezes menos, mais 1 vezes 250, 250. 25 meios vezes zero, dá zero. Então, veja que esse ΔH realmente vai dar negativo. Menos 3.152, menos 2.178, mais 250, dá menos 5.080 kJ por mol. Por mol de quem? De octano. De C8H18. Então, para cada mol de N-octano queimado, para cada mol de N-octano que sofre combustão,
há uma liberação de 5.080 kJ. Como o ΔH deu negativo, meus amigos, eu já sabia. Essa combustão é uma reação o quê? Exotérmica. Ela ocorre com liberação de energia. Então, com isso, ó, aquilo que nós já sabíamos se confirma. O quê? O primeiro item é verdadeiro. A reação de combustão do N-octano é uma reação exotérmica. É lógico que não precisava fazer esse cálculo para saber isso. Você tem que saber que as reações de combustão que só tenha carbono, que só tenha hidrogênio, ou que tenha carbono e hidrogênio, que nesse caso vai produzir CO2 e água, são sempre exotérmicas. Alexandre, então para que foi que você fez esse cálculo todo? Porque nós vamos precisar agora para os próximos itens, e eu já calculei logo o ΔH dessa reação. E com isso, dos 3 métodos que existem para calcular o ΔH de uma reação, você já está vendo aí o primeiro. Calcular o ΔH a partir dos calores de formação dos produtos e dos reagentes. Não esqueça, ele não vai dar na prova o calor de formação da substância simples no estado padrão. Ele quer que você saiba que é 0. Item 1 verdadeiro. Item 2. Na combustão de 1 mol de gasolina, que é o N-octano, aqui 1 mol de gasolina, 1 mol de N-octano, são liberados 16 mols de gás carbônico. Falso. Na combustão de 1 mol de N-octano foram liberados 8 mols de gás carbônico. Porque se são 8 carbonos, 8 átomos de carbono nos reagentes, tem que ter 8 átomos de carbono nos produtos. Ou falando diferente, se tem 8 mols de carbono nos reagentes, tem que ter 8 mols de carbono nos produtos. Então ficaram aí 8 mols de CO2 e não 16 mols de CO2. Primeiro item verdadeiro, já o segundo item é falso. Ok? Beleza? Terceiro item, já fizemos o cálculo. A entalpia de combustão, também chamada de calor de combustão, do N-octano, dessa gasolina, é menos 5.080 kJ por mol, ou seja, o ΔH de combustão é menos 5.080 kJ por mol. Por mol de quem? Por mol de N-octano. O terceiro item é verdadeiro. Até agora temos 2 itens verdadeiros, o 1 e o 3. O 1 e o 3, ó, nós ainda temos que verificar se o item 4 é verdadeiro, porque ainda temos aí mais de um item para marcar. Até agora, 1 e 3 são verdadeiros. Vamos ver o que é que ele pede no item 4, para a gente ver já já se é verdadeiro ou falso. O calor liberado na combustão de 57 gramas de gasolina é de 1.270 kJ. Aí ele pede para das afirmativas apresentadas, estão corretas apenas a... E aí pede para a gente marcar o item. E aí, pessoal? Veja bem, esse calor, eu disse, é o calor liberado na combustão de 1 mol de N-octano. Qual é a massa de 1 mol de N-octano? Dá para a gente saber. Para isso que ele deu as massas atômicas. Então vamos calcular, ó, a massa molar de C8H18. Vai ser 8 vezes 12, que é o carbono, mais 18 vezes 1, que é o hidrogênio. Nós vamos ter 8 vezes 12, 96, mais 18. 96 mais 18, nós vamos ter 114 gramas por mol. Essa é a massa molar, significando o quê? Ó? Que 1 mol de N-octano pesa 114 gramas. Em outras palavras, 114 gramas de N-octano, quando sofrem combustão, libera 5.800. Se 114 gramas libera 5.080, desculpem, libera 5.080 kJ, 57 gramas, que inclusive é a metade de 114, é meio mol. Basta dividir isso aqui por 2, que você já vai saber qual o calor liberado, que dá 2.540. Mas vamos fazer a regrinha de 3 bem bonitinha, porque ele botou uma massa que dá para fazer até de cabeça, é meio mol. Meio mol é a metade disso. Mas quando você pegar uma prova com cálculo que não dê para fazer de cabeça, tem que montar a regrinha de 3, bem bonitinho, como eu vou fazer aqui, ó. 114 gramas de C8H18, quando é queimado, libera 5.080 kJ.
Quando eu coloco a palavra libera, não precisa mais colocar o sinal negativo. Esse sinal negativo é só para dizer que a reação é exotérmica, que ela liberou 5.080 kJ para cada mol, ou seja, para cada 114 gramas de N-octano queimado. E 57 gramas? 57 gramas de C8H18. Quando é queimado, libera quanto? X. Logicamente, dá para a gente simplificar. Se quiser, já simplifica logo aqui, ó. 114 por 57 dá 2. Então, quanto é que vai dar esse X, meus amigos? Multiplicando em cruz, ó. Esse X vai ser 5.080 dividido por 2. 5.080 dividido por 2 dá 2.540 kJ. Você não pode mais colocar por mol, né? Isso não é mais para 1 mol, isso é, na verdade, para meio mol, para 57 gramas. E aí, ele diz que libera 2.540, né? Ele diz que libera 1.270. Ou seja, ao invés de dividir por 2, ele dividiu foi por 4, né? 1.270 kJ. Então, com certeza, o item 4 está falso. Só são verdadeiros os itens 1 e 3. 1 e 3 é a letra E de Eva. Olhem que questão linda, questão muito bonita da SpaceX, de termoquímica, envolvendo calor de combustão. O aluno tem que saber fazer uma reação de combustão de um hidrocarboneto, do N-octano, e calcular o ΔH dos 3 métodos, um método muito tranquilo, os 3 métodos são muito fáceis, e nós vamos revisar todos eles, calcular o ΔH usando os calores de formação dos produtos e dos reagentes. E nunca esquecer que aquele calor que você encontra é para 1 mol. Se você encontrar a massa molar, como a gente fez, é para 114 gramas. Se ele perguntar, sei lá, para 50 gramas, para 10 gramas, para 5 gramas, para 1 grama, você faz uma regrinha de 3 e descobre o calor liberado para aquela massa que ele quer na questão, que geralmente ele coloca um item ou uma afirmação com esse, envolvendo uma determinada massa, ok? Para você também fazer essa regrinha de 3. Então, questão 1 de 12 questões de química da SpaceX 2017, a primeira questão resolvida. Nós voltamos já já para resolver a próxima questão.